Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos escolheu. Paulo diz que Deus nos escolheu. A palavra escolhido significa escolher por si mesmo, para escolher um entre muitos. Obtemos aí essa palavra inglesa, a eleição da palavra grega, que é traduzida como escolhido. Os candidatos não se escolhem nas eleições. Um é escolhido entre muitos. O mesmo se aplica então à salvação. Alguns são escolhidos entre muitos para serem salvos. A ideia da eleição é vista em todas as páginas das Escrituras. Gênesis 12:1, de todo o povo de Ur dos Caldeus, Deus escolhe quem? Abraão. Salmo 135:4 diz que Deus escolheu Jacó em vez de Esaú, porque o Senhor escolheu para si Jacó e Israel para seu tesouro peculiar. Deuteronômio 7:6 até o versículo 8 nos diz assim: Porque tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para ser um povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que estão sob a face da terra. O Senhor não vos amou nem vos escolheu porque éreis mais numerosos do que qualquer povo, porque sois o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amou e porque quis guardar o juramento que tinha feito a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servos, da mão de Faraó, rei do Egito. Deus escolheu Israel para ser seu povo especial só porque ele os amava. No Salmo 105:43, Deus chama Israel de seu escolhido. No Novo Testamento, a igreja é referida como sendo os eleitos de Deus. Mateus 24:22, e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Estamos aí enfrentando tempos desafiadores como nunca antes. Se não for abreviada, a tribulação seria insuportável, mas será abreviada para os escolhidos de Deus. Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se fosse possível, enganariam até os eleitos. Surgirão sim, como já surgiram, falsos mestres, falsos messias, pregadores mentirosos, surgirão aos montes com espetáculos impressionantes. E, se possível, enganando até os escolhidos. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Eles reunirão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A trombeta soará. Deus enviará seus anjos para reunir os escolhidos de todo o mundo, desde os lugares mais remotos. Lucas 18:7 diz assim: E Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, embora Ele seja tardio para com eles? Questionar a justiça de Deus para com pessoas escolhidas que clamam por ajuda é desnecessário. Tenha fé. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Questionar os escolhidos de Deus ou duvidar de sua presença é audacioso. Jesus morreu por nós e agora intercede por nós diante de Deus. Não há barreira para o amor de Cristo. Em Romanos 9:11, porque os filhos ainda não nasceram nem fizeram bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, se confirmasse, não por obras, mas por aquele que chama. Rebeca, enquanto esperava pelos gêmeos inocentes, recebeu uma promessa que vai além da genética. Grávida de Isaac, nosso ancestral, ela recebeu uma confirmação especial de Deus, mostrando a decisão de Deus e sua iniciativa soberana. Colossenses 3:12, revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, de humildade, de espírito, de mansidão, de longanimidade. Nós fomos escolhidos por Deus, então devemos viver com compaixão, bondade, humildade, autocontrole e disciplina. 1 Pedro, capítulo 1, 1-2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Segundo Pedro 1:10, portanto, irmãos, procurem diligenciar para confirmar a vossa vocação e eleição, porque se fizerem estas coisas, nunca cairão. Então é assim, permaneçam firmes no chamado específico de Deus para cada um de vocês. Não abram mão dessa preciosa vocação. A Bíblia, ela refere-se à eleição como uma escolha feita por Deus com um propósito específico, selecionando indivíduos para participarem na sua obra de salvação. Ficando claro assim que o foco da eleição divina somos nós, os redimidos. São aqueles que creram e ainda crerão em Jesus Cristo para a salvação. Mas e quando Deus nos escolheu? Ora, segundo o que está escrito antes da fundação do mundo. Algumas pessoas ouvem isso e dizem assim: acredito que Deus escolhe, mas que ele, que ele o faz baseado em sua presciência. Eles apelam para passagens como Romano 8:29, que diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Pedro 1:2 diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas a vós. Então eles dizem assim: Deus olhou para o corredor do tempo e viu quem acreditaria, e esses são os que ele escolheu em Jesus. Parece bom para resolver o problema. Mas, na verdade, isso apenas cria um outro problema. 1 Pedro 1:20 diz o seguinte: o qual, falando de Cristo, em verdade foi pré-ordenado antes da fundação do mundo, mas se manifestou nesses últimos tempos por vós. A palavra pré-ordenado aí no versículo 20 é a mesma palavra que pré-conhecer no versículo 2. E a mesma palavra que pré-conhecer em Romanos 8:29. Então Deus olhou para o tempo e viu que Jesus daria sua vida na cruz pelo pecado, e então o escolheria para ser o Salvador? Absolutamente claro que não. Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Não! A palavra que é traduzida como pré-conhecer e como pré-ordenado não significa saber algo antecipadamente. Significa planejar algo com antecedência. A palavra sempre se refere a uma escolha
pré-determinada. Isso significa que Deus não sabia o que faríamos? Claro que ele sabia. Ele sabia porque planejou isso. Ele nos conhece intimamente e sabe que somos suas ovelhas. Dá uma lida lá em João 10, 14 e 15 e versículo 27 também. Ele nos conhece porque fomos colocados em seu plano. E isso antes da criação do mundo. Antes de haver um pecador para salvar, ou um pecado do qual salvar o pecador, Deus já havia feito uma escolha soberana de salvar alguns em Cristo. Este plano pré-determinado está sendo executado perfeitamente no tempo. E muitas passagens bíblicas enfatizam a escolha de Deus na salvação. Vamos ler algumas. João 15,16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos ordenei para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo o que perdides ao Pai em meu nome, Ele pode dar a você. Atos 13:48. E quando os gentios ouviram isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que estavam destinados à vida eterna. Atos 2:47. Louvando a Deus e tendo a graça de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que deveriam ser salvos. João 10:16. E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém trazê-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10:26 e 27. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. João 6:37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma ou nenhuma o lançarei fora. A Bíblia é claríssima. Deus escolheu os eleitos antes de criar o mundo. Se você é salvo, está no plano de Deus por muito, muito tempo. Como disse Charles Spurgeon, estou tão feliz que Deus me escolheu antes da criação do mundo, porque Ele nunca teria me escolhido depois que eu nasci. E onde Deus escolheu? Nele. Deus nos escolheu em Jesus antes da criação do mundo, em sua soberania. Deus nos colocou em Jesus Cristo. Assim, quando Jesus veio à terra, estávamos nele. Quando ele morreu na cruz, estávamos nele. Quando ele ressuscitou dos mortos, estávamos nele. Essa verdade profunda revela a nossa identidade inseparável com Cristo e a grandeza do amor divino que nos envolve. Quando Deus veio a nós com convicção e respondemos com fé, fomos batizados em Cristo. Leia 1 Coríntios 12:13. Agora estamos nele. Leia lá Colossenses 3:3. De acordo com Efésios 2:5-6, nossa união com Jesus é absoluta e eterna. Olha, mesmo quando estávamos mortos em pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, o resultado do propósito eletivo de Deus é estarmos em Cristo por toda a eternidade. Deus propôs isso na eternidade passada e realizou no tempo. Não foi por acaso que colocamos nossa fé em Jesus naquele dia. Isso fazia parte do plano para a nossa vida. Mais adiante, a gente vai abordar aí a palavra predestinação do versículo 5. Quando fizermos, veremos que Deus estruturou e ordenou a nossa vida para cumprir no tempo presente aquilo que Ele havia proposto desde a eternidade. Mas, por que Deus escolheu? Bom, Deus
Ele nos salvou para que pudesse mostrar sua graça e poder em nossas vidas. Não há nada de bom em nós que fizesse Deus nos escolher. Ele não nos escolheu com base na nossa capacidade, nas nossas boas obras ou na nossa bondade. Ele nos escolheu e nos salvou simplesmente porque Ele quis, colocando o seu amor em nossas vidas e nos dando, assim, em seu plano, salvando a mim e a você para a sua glória e por sua graça. Romanos 8, 28 e 30 diz assim: lembre-se, Deus recebe glória tanto pela salvação dos pecadores, quanto pelo julgamento dos pecadores também. Ele nos escolheu e nos salvou simplesmente porque quis, colocando seu amor em nossas vidas e nos colocando em seu plano, salvando-nos para a sua glória por sua graça. Leia Romanos 8, 28 e 30. Lembre-se, Deus recebe glória tanto pela salvação dos pecadores, quanto pelo julgamento dos pecadores também. Isaías 5,16 nos diz assim: mas o Senhor dos exércitos será exaltado no julgamento, e o Deus que é santo será santificado na justiça. A razão pela qual Deus escolheu alguém para a salvação é somente para a sua própria glória. Os versículos 5, 6, 12 e 14, esses versículos esclarecem que Deus fez o que fez, porque isso lhe trouxe maior glória. Lembre-se que se eu ou você for salvo, estamos salvos porque Deus recebeu glória por nossa conversão. Vamos ver aí 1 Coríntios 1, 26 a 31, que diz assim: pois vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis do mundo e as coisas que são desprezadas, sim, e as coisas que não existem, para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos agora dar uma olhadinha em algumas objeções comuns que muitos aí levantam na tentativa de refutar esta doutrina que encontramos na palavra. Alguns ouvem falar de eleição e imediatamente começam a refutar esta doutrina. Alguns dizem assim: bem, eu acredito que quem quiser pode vir. Ô amiguinho, Deus também, Jesus também e eu também. A Bíblia é clara. Quem quiser pode vir a Jesus Cristo e Ele salvará a todos, não rejeitando ninguém. Dá uma lidinha em João 6,37. Temos a informação de que qualquer pessoa que vier a Cristo para a salvação, ela será salva. Dá uma lidinha em Apocalipse 22,17. Porém, contudo, no entanto, somos lembrados de que ninguém pode vir até que seja chamado pelo Espírito de Deus. João 6, 44 e até o... João 6, 44 e 65. Alguém perguntou a Spurgeon como ele conciliava a eleição soberana e a responsabilidade humana. Spurgeon respondeu assim: eu não sabia que os amigos precisavam ser reconciliados. Spurgeon descreveu essa aparente contradição como olhar para trilhos de trem. Observando os trilhos aos seus pés, você nota que eles são rígidos e não podem ser conectados. No entanto, se olhar para o horizonte, os trilhos parecem se unir. Então, o que parece incompreensível aqui ganhará clareza no céu.
Acredito sim que Deus escolhe pessoas para a salvação, mas acredito também que Ele salvará qualquer um que vier a Ele para a salvação. Tem coisas que não conseguimos explicar. A salvação é obra de Deus, e parte dessa obra é um mistério divino. Não se esqueça de Deuteronômio 29, 29. Os mistérios são de Deus, as coisas ocultas são de Deus, mas as que são reveladas são para nós. Outros citam aí 2 Pedro 3,9, mas apenas uma parte desse versículo. Vamos dar uma olhada? A parte que diz, eles observam a parte que diz assim: Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Bom, quando a gente lê apenas essa parte, esse versículo aí parece ensinar que é o desejo de Deus salvar todos os homens. Porém, é muito importante que o versículo inteiro seja lido. De acordo com este versículo, Deus determinou que ninguém perecerá. Se aplicarmos isso a toda a humanidade perdida, teremos um grande problema. Porque esse versículo, então, da maneira que é lido, ensina universalismo. E com certeza, isso não pode ser verdade. Porém, quando lemos o versículo inteiro, é que fica bem claro o que Pedro está dizendo. Vamos ler novamente, 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa palavra ela é muito importante nesse versículo. Essa palavra conosco é importantíssima. Então, a quem Deus demonstra essa longanimidade? Para as pessoas a quem Pedro está escrevendo. A resposta é encontrada em 2 Pedro 1,1. Vamos ler o que Pedro diz? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tem mais, 2 Pedro 3,1. Vamos lá, amados. Escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Prestou atenção? Pedro está escrevendo para os redimidos. Ele escreve aos redimidos. Ele está escrevendo para aquele que ele chamou de eleitos. Em 1 Pedro 1,2. 2 Pedro 3,9 não é um versículo que anula a eleição, é um versículo que prova a segurança eterna do crente. Pedro está nos dizendo que Deus está atrasando seu julgamento final sobre o pecado e sobre os pecadores até que todos os eleitos sejam salvos. Quando isso acontecer, seu julgamento cairá sobre o mundo. Outros utilizam-se aí do 1 Timóteo 2,4, que diz assim, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao conhecimento da verdade. Bom, a palavra vontade neste versículo aí não se refere aos decretos eternos de Deus, sabe? Mas refere-se a seus desejos. Certamente Deus deseja que todos os homens se arrependam, isso é claro. Mas que eles se voltem para Cristo em busca de salvação. Porém, contudo, Deus não salva pecadores com base nos desejos dele. Deus salva pecadores com base em seus decretos eternos. E em seu decreto eterno, Deus Pai deu certas pessoas a Deus Filho. João 6,37, 17,6, dá uma lidinha. E cada um daqueles a quem Deus escolheu em Jesus, virá Jesus para a salvação. 1 Timóteo 2,4. Isso aí nos mostra que as orações de salvação devem ser feitas por todos os homens. E isso é algo bom, necessário, aceitável aos olhos de Deus. A gente não sabe quem será salvo, só Ele. 2 Timóteo 2,19 diz: Deus salvará seus eleitos do pecado e deixará os demais para enfrentar as consequências de seus pecados. É só você ler Romanos 1, 18 a 32.
Então a maioria se utiliza aí o velho ditado do chamado livre-arbítrio. Eles dizem assim: se Deus escolhe, então o homem não tem escolha. A salvação para eles funciona assim: Deus quer salvar a todos, então enviou Jesus para morrer por todos. Pô, tá certo. Não, não tá. Jesus não salvou ninguém quando morreu. O que Jesus fez foi tornar a salvação possível para todas as pessoas. As pessoas são salvas quando têm o bom senso de vir a Jesus e invocá-lo pela fé. Essa estranha visão dessas pessoas torna Deus sujeito à vontade do homem na salvação. Então Deus está lá no céu, sentado, esperando, contra toda a esperança que alguém seja salvo. Não é isso que a Bíblia diz sobre salvação. Mas e o livre-arbítrio? Isso existe mesmo? Bem, tem que entender uma coisa aí. Apenas Deus tem livre-arbítrio perfeito. Ele faz tudo o que faz por sua própria vontade. E o homem? E eu? E você? Eu e você, nós temos uma vontade caída. Nossa vontade está ligada à nossa natureza decaída. Então também o nosso livre-arbítrio está decaído. Em seu estado natural, o homem não pode, não escolherá nunca a piedade. Abandonando a si mesmo, o homem nunca chegará a Deus em busca de salvação. Deixado por conta própria, o homem sempre escolherá o caminho do pecado e da rebelião. Efésios 2, 2 e 3. Na verdade, olhe para o mundo. Olhe para o mundo. E o que muitos no nosso meio têm escolhido, o pecado. Na verdade é pior do que isso. De acordo com Efésios 2:1, o homem está morto em delitos e pecados. Ele não pode tomar uma decisão por Cristo até que o Espírito de Deus venha primeiro, o regenere. E esse pecador morto comece a ter fé para crer. Na verdade, Deus concede fé para que a gente possa crer. Quando Deus fizer isto, então, o pecador perdido olhará para Jesus em busca de salvação. Toda a ideia do livre-arbítrio humano é um mito. A vontade do homem não é livre. O homem está caído. Ele não pode decidir por Deus porque lhe falta o desejo ou a capacidade. Ele pode até se tornar um religioso, se enfiar em qualquer tipo de religião. Mas ele não tem o desejo, nem a capacidade de decidir por Deus. Ninguém jamais é salvo sem que Deus dê o primeiro passo. 1 João 4,19. A eleição não nega a responsabilidade humana. Ambos são vistos em João 6,37. Nunca seremos capazes de conciliar satisfatoriamente a soberania divina e a responsabilidade humana. Ambas são verdadeiras e devem ser aceitas como verdades. O fato é que somos salvos completamente à parte da vontade humana. João 1, do 11 ao 13. Warren Wiersbe, em suas dúvidas sobre eleição, perguntou a um professor sobre isso, e o professor respondeu assim: se você tentar explicar a doutrina da eleição, você perderá a cabeça. Se você tentar explicar isso, perderá a sua alma. A doutrina da eleição é uma doutrina difícil de aceitar. Por quê? Porque ela destrói o orgulho e a capacidade humana. Isso nos tira de cena. É uma doutrina até difícil de pregar. Porque queremos que todos tenham oportunidades iguais de salvação. Nós queremos pensar em Deus nos nossos termos, em termos humanos. Queremos dizer que Ele é justo, quer queiramos ou não. A doutrina da eleição soberana de Deus é uma realidade. Acredite você ou não, que eu acredite ou não, a doutrina da eleição soberana de Deus é uma doutrina que se encontra nas páginas das Escrituras Sagradas. Nossa humanidade recua diante deste ensinamento.
Eu mesmo lutei contra isso durante muito tempo. O problema é que elevamos a escolha humana acima da eleição divina. Tornamos Deus sujeito à nossa vontade. Criamos um Deus projetado por nós mesmos. Você vê isso nas nossas realidades, no nosso dia a dia. Até mesmo sinceros aí, que são sinceros cristãos, projetam um Deus, criam um Deus projetado por ele mesmo e age segundo o seu próprio projeto. Quando você vê, a maioria dessas pessoas nem a Bíblia lê, nem se presta a ler nada das páginas da Bíblia. Queremos ter liberdade para pensar, escolher, agir, mas a verdade é que caímos em todos os aspectos do nosso caráter. Contudo, embora não possamos compreender Deus completamente, a gente deve aceitar o que a Bíblia ensina sobre ele e sobre a sua salvação. Desejamos que Deus salve a todos, mas ele nunca teve a intenção de fazê-lo. Lê lá, João 6,39. Como saber? Sabemos disso porque nem todo mundo é salvo. Se ele tivesse pretendido que todos os homens fossem salvos, então todos seriam salvos. Isso torna Deus injusto? Ótima pergunta, nunca. Leia Romanos, livrinho que os crentes, principalmente os crentes, fogem dele. Nunca. Então leia lá, Romanos 9, 14, 23. Em vez de ficar aí reclamando que Deus escolheu salvar alguns, preocupado com isso, a gente deveria louvá-lo por ele ter escolhido salvar alguns. Já imaginou toda a humanidade perdida? Deus teria sido justo se tivesse permitido... Quer ver a justiça de Deus? Ele teria sido muito justo, justíssimo, se tivesse permitido que todos nós fôssemos para o inferno. Porém, ele alcançou a massa perdida da humanidade e escolheu salvar algum. E a gente ainda fica tristinho, chateado com isso. Quanta tolice nossa! Se não fosse por sua graça soberana, nunca teríamos vindo a Cristo. Mas o fato de termos vindo e crer no Evangelho é prova de que somos seus eleitos. Todos, cada um de nós, estávamos perdidos, mas Deus estendeu a mão em graça para salvar alguns. A gente teria que se alegrar com essa verdade. Eu me alegro, choro e agradeço por essa verdade. Alguém pode até dizer, e aquelas pessoas que querem ser salvas? Se não forem eleitos, não poderão vir a Jesus. Não existe ninguém assim. Se uma pessoa vem a Jesus para ser salva, ela está dando evidência de que ele a está chamando para vir. Quando eles vierem, ele não os rejeitará. Essa é sua promessa. Olha lá, João 6,37. Dá uma lida. Abra aí a sua Bíblia. Ninguém que anseia ir para o céu morrerá e irá para o inferno. Ninguém que queira ser salvo morrerá perdido. A eleição é sempre para a salvação, nunca por condenação. A eleição não prejudica ninguém. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus.